Olá, galerinha do sétimo ano. Aqui quem fala é a professora Maiara. E hoje a nossa aula vai ser sobre o Renascimento, capítulo 4 do livro de vocês. Reiterando aí de novo, novamente, os cuidados de prevenção, né, ao Covid-19. A gente ainda está numa pandemia, né? A pandemia não acabou, então temos que continuar usando máscara, continuar higienizando as mãos, procurando evitar aglomerações, sair de casa somente se for muito necessário. Então vamos lá. O que foi o Renascimento, né? Primeiro aí uma introdução bem resumida do que foi o Renascimento. O Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político surgido na Itália no século XIV, que se estendeu até o século XVII por toda a Europa. Então é importante a gente saber que ele surgiu sim na Itália, mas ele depois se expandiu para a Europa. Inspirado nos valores da antiguidade clássica e gerado pelas modificações econômicas, o Renascimento reformulou a vida medieval e deu início à chamada Idade Moderna. Então, observem aí que ele teve início mais ou menos no século XIV, final da Idade Média. Então, pega mais ou menos o contexto a partir, né, do que a gente viu na aula passada, certo? Sobre ali as mudanças na Europa feudal. Então, vamos ao contexto, né? A gente viu aqui que a partir do século XI a Europa passou por uma série de mudanças. Teve o aumento da produção de alimentos, né, por causa das modernizações agrícolas que fizeram com que os alimentos tivessem alimentos em mais abundância. As pessoas passaram a viver mais, ter mais filhos, causou o aumento da população, que foram cada vez mais deixando os feudos e se mudando para as cidades, trazendo como consequência disso um crescimento do comércio, revigoramento das cidades. Então, mercadorias circulavam pela Europa em caravanas, levando e trazendo mercadorias de diferentes lugares do mundo. Esse intercâmbio cultural entre pessoas que circulavam com mercadorias do mundo inteiro. A burguesia ela passou a enriquecer, adotando novos valores, novas práticas. Essas mudanças elas inspiraram uma nova visão de mundo, da arte e do conhecimento, e ao mesmo tempo criaram as condições materiais para o surgimento do Renascimento. Inclusive, até hoje, muitas das obras pintadas por pintores renascentistas são obras valiosíssimas, né? Pelo simples fato de terem ali aquela assinatura, né, do artista em questão. Bom, uma das correntes de ideia que mais contribuíram para a formação do Renascimento foi o humanismo, né? O humanismo é uma das principais características desenvolvidas pelos seres humanos ali depois daquelas mudanças ocorridas no final da Idade Média, né? Um movimento intelectual que propunha o estudo dos autores antigos greco-romanos, né, para construir um novo conhecimento, né, do ser humano e do mundo. Os humanistas eles traduziram e divulgaram os textos dos antigos e, com base neles, aprofundaram o conhecimento de línguas, literatura, filosofia, história e matemática. Então, dificilmente o Renascimento ele teria ocorrido sem o humanismo, né? Inicialmente, o termo humanista era usado apenas em relação aos eruditos, às pessoas extremamente intelectuais, né, que estavam dispostos a reformar os currículos das universidades. E, posteriormente, aplicou-se a todos aqueles que se esforçavam para criar uma nova cultura, né? Imbuídos desse ideal, os humanistas opuseram-se às verdades da Igreja, desafiando seu domínio cultural e propondo o uso da razão, da experiência para se chegar à verdade, né? Então, assim, os humanistas, a palavra humanismo ela já lembra para a gente o conceito de humano, né? Então, no humanismo, a figura do ser humano, né, ela está mais ali valorizada, acima da figura divina. O que não quer dizer que os humanistas eles fossem ateus ou que eles não tivessem crenças, né? Eles apenas se opunham às práticas abusivas da igreja na época, né? Os humanistas eles rejeitavam a cultura dominante, que na época era fortemente influenciada pela igreja. Mas isso não quer dizer que eles eram ateus. Na verdade, eles eram cristãos.
mas eles queriam reinterpretar as mensagens da Bíblia com base nos ideais da antiguidade. Ideais esses que valorizavam o indivíduo, a liberdade e a sua participação na vida das cidades. Bom, gente, o Renascimento ele surgiu principalmente na Itália. Lembrem-se que a Itália, né, ela é berço do antigo Império Romano. Então, desde sempre foi uma área ali muito ativa economicamente e socialmente dentro da Europa Ocidental. Então, o Renascimento ele começou lá, principalmente nas movimentadas cidades de Siena, Florença, Milão, Bolonha, né? Essas cidades eram governadas por homens ricos e poderosos que queriam criar novas imagens de si e da sociedade em que viviam. E por isso eles financiavam os artistas, cientistas e letrados. Lembrando que grande parte do comércio, principalmente do comércio com o Oriente, ele era feito por cidades italianas. Então lá era o centro comercial da Europa, era onde se tinha mais burguesia, né? Onde a burguesia ela havia enriquecido. Então, eles financiavam esses artistas, comerciantes, banqueiros, príncipes e papas, financiavam um artista ou um cientista, né? E era chamado de mecenas, né? Isso é protetor das artes e das ciências. O Renascimento italiano ele pode ser dividido em três fases. O Trecento, que é mais ou menos ali na transição, né, entre a Idade Média e a Idade Moderna, século XIV. O Quatrocento, século XV. E o mais, né, o auge, né, que é o Cinquecento, já no século XVI. O Trecento foi um período de transição, né, um período de passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então, você ainda vai ver muitas características da arte da Idade Média ali, apesar de que tem essa mesclagem de características da arte da Idade Média com características da arte renascentista. Os seus principais centros culturais foram as cidades de Siena e de Florença. E, citando aqui dois importantes artistas dessa época, o Dante Alighieri, que era da literatura, e o famoso Giotto de Bondone, da pintura, né? Inclusive, essa pintura que eu coloquei aqui no exemplo é uma pintura dele. O Dante Alighieri, ele foi autor da famosa Divina Comédia, né? Que é uma obra com características tanto medievais quanto renascentistas. Ele narra a viagem dele, que era ao lado dele mesmo, ao lado de um poeta romano, pelo inferno e pelo purgatório até chegar ao paraíso. É uma obra extremamente conhecida e muito lida até hoje. O Giotto ele é o grande mestre dessa época, né, do Trecento. Nas suas obras, as figuras começam a ganhar vida e movimento. Né, tem um realismo maior ali. Os rostos se tornam mais expressivos e os cenários começam a ter profundidade. Embora ainda você veja, né, características da arte religiosa da Idade Média. Ele retrata aqui, por exemplo, nessa arte, Jesus, né? Passando pelo Quatrocento, né, a cidade de Florença é que se destacou mais nesse período. Governada pela família Médici, de 1434 a 1492, tornou-se o principal centro da arte renascentista. Os Médici foram importantes mecenas dos artistas florentinos. Entre eles, destacam-se Brunelleschi, Donatello e Botticelli. Perdoem aí se eu tiver errado em alguma das pronúncias, tá, gente? Mas é porque são nomes italianos e alguns eu não sei pronunciar mesmo. Um dos que mais se destacam nesse período é o Donatello, né? Que inclusive essa imagem aqui, essa arte que eu coloquei é dele, né? Da a Madalena Arrependida. Né? Ele é considerado o primeiro dos grandes escultores renascentistas. Né? As artes dele são muito realistas, né? Em cada detalhe. Né? Ele influenciou fortemente a escultura moderna. E por último, o Cinquecento. Né? A partir daí, a cidade de Florença perdeu um pouco da importância e a principal cidade passou a ser Roma. Né? Ela passou a ser o principal polo cultural do Renascimento. Entre os maiores nomes da pintura italiana no Cinquecento estão nada mais, nada menos do que Leonardo da Vinci, Michelangelo, Buonarroti, Rafael Sanzio
a influência desses artistas marcou praticamente toda a arte ocidental até o início do século XX. Aqui a gente tem talvez uma das pinturas mais famosas de todos os tempos, que é a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, né? O Leonardo da Vinci ele era multifuncional, ele foi pintor, escultor, ele foi arquiteto, ele foi cientista, ele foi engenheiro, inventor, ele projetou armas, pontes, cidades e pintou obras como a Mona Lisa. E também outra arte muito famosa dele é a Última Ceia, que continua a ser objeto de admiração e estudo e debate. O seu conhecimento de anatomia, o uso primoroso da técnica da perspectiva, do jogo de luz, a sombra, fizeram de Da Vinci um dos maiores pintores de todos os tempos. E a Mona Lisa, consequentemente, uma das pinturas mais famosas de todos os tempos, se não a mais. Bom, o Renascimento ele não ficou apenas restrito à Itália, né? Ele também se expandiu para outras partes da Europa. O que contribuiu isso, o que contribuiu muito com isso foi a, a expansão, né, o aperfeiçoamento da imprensa pelo Johannes Gutenberg, quando ele criou técnicas de impressão mais modernas que conseguiam imprimir mais coisas mais rapidamente, porque até então a única maneira de você imprimir coisas era escrevendo à mão. Mas aí ele criou as prensas, que foram fazendo com que pinturas, textos, livros e etc. pudessem ser produzidos de forma mais rápida. Grandes nomes do Renascimento se destacaram também em Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda, Alemanha e etc. Alguns aqui mais conhecidos, né? Luís Vaz de Camões, em Portugal, ele é considerado o maior poeta da língua portuguesa. Ele é autor dos Lusíadas, que é um poema famosíssimo português, né, que fala sobre as viagens ali da época das grandes navegações. Miguel de Cervantes, né, que é autor do famosíssimo livro Dom Quixote de la Mancha, né, que é um dos livros mais conhecidos de todos os tempos. Thomas Moros, né, que era um escritor inglês, ele também era jurista, e ele é autor de uma obra chamada Utopia, né, onde ele fala sobre a questão da justiça social, né, e também o conhecidíssimo William Shakespeare, que também era inglês e foi um dos maiores autores de peças teatrais, né, famoso por ter criado Romeu e Julieta, por ter criado Sonho de uma Noite de Verão, Hamlet e etc. Então vocês observam aí que em outras partes da Europa também a arte renascentista também se desenvolveu. Além das artes, o Renascimento ele também existiu na ciência, né? Afinal, quando você expande o conhecimento, né, você também, com certeza, contribui para o desenvolvimento científico. O conhecimento científico ele ficou durante a Idade Média muito, digamos, parado, estagnado por conta do domínio intelectual muito forte da Igreja Católica. Então, outro importante pensador da época foi Nicolau Copérnico. Ele era matemático e físico, né? Nasceu onde hoje é a Polônia. Ele foi o primeiro cara que descreveu os movimentos da Terra e formulou a teoria do heliocentrismo. Hélio significa Sol, né? Então, o Sol no centro do universo. Até então, acreditava-se que a Terra era o centro e que era o Sol que orbitava a Terra. Era isso que a Igreja ensinava, né? Mas aí foi Galileu Galilei, o cara que conseguiu comprovar a teoria do Copérnico, quando ele criou um pequeno telescópio e verificou que a Terra era só mais um astro dentre milhões de outros. Ele também concluiu que a Terra ela efetuava dois movimentos, que hoje nós conhecemos como rotação e translação. Na época foi muito mal visto pela Igreja, que defendia o geocentrismo, ou seja, a Terra no centro. Então, por defender o heliocentrismo, o Galileu ele foi julgado por um tribunal da Igreja e, para escapar da morte, ele teve que negar a sua teoria. Mas até hoje ele é considerado o criador da física moderna. O Galileu Galilei ele foi um dos mais brilhantes cientistas que o mundo já conheceu. Descobriu os satélites de Júpiter, os anéis de Saturno, descobriu que a velocidade da luz é superior à do som. Isso nós estamos falando de século XVI, né? Então ele foi muito à frente do seu tempo.
Então, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Leiam também o livro de vocês. E qualquer coisa vocês sabem que é só me perguntar lá no WhatsApp que eu tentarei sanar suas dúvidas. Então, boa aula!